Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, trata-se de um projeto de lei que muda a regulação interna da Casa com relação a prazos, com relação a alguns trâmites que a Casa deveria obedecer, em especial diante de determinações que a Casa deve propor, né? Esse é um projeto de lei que eu já fiz a discussão aqui em outro momento, e me preocupa muito o fato do projeto ainda proporcionar uma redução excessiva de prazos, o que pode dificultar, inclusive, a análise técnica e jurídica das matérias, especialmente para nós, da minoria, do campo minoritário desta Casa, que muitas vezes o projeto vai passar de qualquer maneira, porque a maioria consegue passar e, obviamente, a minoria ainda fica sem o prazo concreto para poder discutir com profundidade os temas. E eu queria destacar, inclusive, a alteração no artigo 242, que trata da sabatina de indicados pelo Executivo, que passa de até 20 dias para 48 horas. Ou seja, se a gente falar que cargos do Tribunal de Contas do Estado, é sobre essa regulação que vamos ter que fazer. Então, me preocupa muito adiantar processos. Beneficiaria a quem? Ou a quais pessoas? Ou a quais grupos? Parece que o regimento está sendo ajustado justamente para acelerar excessivamente as votações. Por exemplo, em vários dispositivos, há trocas de dias úteis por dias corridos. Ou seja, se a gente for fazer aqui uma sabatina para alguém do Tribunal de Contas, o fim de semana vai contar também, e não só os dias úteis. Ou seja, podemos estar votando aqui num sábado ou no domingo a escolha de um nome que, para a população, e que deveria, inclusive, ter debate popular, vai ficar prejudicado, porque a Casa Legislativa vai funcionar no sábado e domingo, e muitas vezes, ao desligar das luzes e dos holofotes que devem e podem estar dentro dessa Casa Legislativa, que decide o futuro, o presente, decide os temas mais centrais para o Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, importante dizer também que nos períodos de recesso, feriado, fins de semanas, o prazo pode correr sem funcionamento pleno da Casa, o que na prática reduz o prazo real da atuação parlamentar. Então, nesse mesmo sentido, o projeto também fixa alguns prazos em 24 ou 48 horas, mas o regimento organiza o trabalho da Casa por sessões. Então, fica realmente difícil entender qual é a prerrogativa ou qual é a tentativa de acelerar tudo isso. E, no entanto, talvez, o principal problema seja mesmo, e aí eu já falei aqui, um encurtamento extremo no processo de escolha do conselheiro do TCE, o que pode reduzir significativamente a transparência e o controle no processo de escolha do membro do Tribunal de Contas do Estado. O que é o Tribunal de Contas do Estado? É aquele que, inclusive, apontou para o governador Cláudio Castro que botar 1 bilhão do Rio Previdência do Banco Master seria uma ação de risco. O Tribunal de Contas apontou isso para o Cláudio Castro. Bom, obviamente, ele não quis ouvir o Tribunal de Contas do Estado, mas o fato é que o Tribunal de Contas do Estado, com as pessoas escolhidas aqui nessa Casa, virou também o lugar de troca de favores, virou também o lugar de reorganização e vaga para aqueles que, inclusive, podem estar inelegíveis nessas eleições desse ano. Então, o Tribunal de Contas se tornou toma lá, dá cá, que a gente tanto se preocupa com relação à política do Estado do Rio de Janeiro. E aí, por fim, as alterações na sabatina de autoridades do Executivo muda sensivelmente. E a mudança de 20 dias para 48 horas, por exemplo, para a convocação e a realização da arguição pode reduzir o controle político do Legislativo sobre as indicações do Executivo. Falei aqui em outro momento e volto a repetir. Nós sabemos que
pode vagar aí 2 cargos no Tribunal de Contas do Estado. A base do governo tem muito interesse nessa área. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça tem interesse numa vaga do Tribunal de Contas, aberta, inclusive, pelo cara que foi mandante do feminicídio político de Marielle Franco. Então, todos querem se acomodar no Tribunal de Contas do Estado e estão utilizando em promoção própria, né, em benefício próprio, legislando em benefício próprio dentro da Assembleia Legislativa para ocupar os cargos no Tribunal de Contas do Estado. E um cargo que não é qualquer coisa, é um cargo vitalício, que tem um robusto, né, salário. Então, é um cargo que até morrer essa pessoa terá. Não é qualquer coisa, a gente está de olho nisso, porque a gente acha que deputado aqui nenhum tem que ficar legislando em causa própria, ainda mais utilizando as suas comissões para isso. Muito obrigada, senhor presidente.